Shalom! Seja bem-vindo ao canal Sementes da Fé. Estamos aqui de novo com um tema maravilhoso, que é o tema mais importante para nós cristãos. Sabe me dizer qual é? Domingo agora nós comemoramos a Páscoa. Vamos entender quais são os verdadeiros símbolos da Páscoa. Você sabia que o chocolate e o coelho não tem nada a ver com a Páscoa? Que esses símbolos foram criados pelos seres humanos a fim comercial? Então vamos entender aonde nasceu a Páscoa, quando nasceu, por que nasceu, né? E por que até hoje nós podemos comemorar com grande alegria, sendo uma época e uma data mais especial até do que o próprio Natal para nós cristãos. Lembrando que eu não sou teóloga, então o que eu vou passar aqui para vocês é de uma maneira muito simples daquilo que eu aprendi de acordo com a própria palavra, com os estudos da Bíblia, né? O que a história diz sobre a Páscoa e, claro, sobre toda essa vivência da caminhada cristã, né? Tá bom? Então, vamos começar falando sobre os símbolos da Páscoa. A sociedade inseriu dois símbolos da Páscoa, que é o coelho e o chocolate. Eles não têm nada a ver com a verdadeira Páscoa. Você sabe me dizer quais são os verdadeiros símbolos da Páscoa cristã? Os dois verdadeiros símbolos que representam a Páscoa de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus? Se você não sabe, você vai descobrir agora. Então, vamos trocar aí o chocolate e o coelho, que não faz sentido algum, esses dois símbolos que a sociedade impõe a fim comercial, para as pessoas gastarem e comprarem, distribuírem, e acabam se esquecendo do verdadeiro sentido da Páscoa, de comemorar a pessoa que é a pessoa mais importante da Páscoa, que é Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo existem dois símbolos que são os principais símbolos, que é o cordeiro e o sangue. Isso mesmo, o cordeiro e o sangue. Vamos entender por que o cordeiro e o sangue são os principais símbolos da Páscoa. Eu separei 3 textos para nossa leitura, para nossa compreensão. Um do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Aqui o tempo é curto para a gente tratar eles de forma detalhada, né? De forma minuciosa. Então eu vou deixar na descrição os 3 textos que foram os textos que eu me baseei para fazer esse estudo e para trazer essa mensagem para vocês, tá bom? O primeiro texto do Antigo Testamento é onde vai nos revelar a origem da Páscoa. Está lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Ali vai estar descrito detalhadamente quando começou a Páscoa, por que começou a Páscoa e qual o motivo de até hoje nós cristãos comemorarmos a Páscoa com tanta alegria. Então, a origem da Páscoa está descrita lá no livro de Êxodo, capítulo 12, especificamente o capítulo 12 fala sobre a origem da Páscoa. Mas se você quiser, para você entender o contexto, onde chegou nesse ponto da origem da Páscoa, você pode ler o livro de Êxodo inteiro. Ele é um livro maravilhoso, é onde também está descrito os 10 mandamentos, quando Moisés, através da inspiração de Deus, né, constituiu esta lei tão importante que são os 10 mandamentos, conhecido por todos até os dias de hoje, tá? Então, o livro de Êxodo é um livro magnífico para que você leia ele do começo ao fim, tá? Então, lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, eu não vou ler porque ele é comprido, mas eu vou explicar aqui
o contexto daquele período, tá bom? Então, os israelitas, que era o povo de Deus, o povo judeu daquela época, eles estavam já na terra do Egito, eles estavam já escravizados há 430 anos, vivendo de forma escrava no Egito, né? E através das 10 pragas do Egito, que você já deve ter ouvido falar, foi a forma onde Deus encontrou de fazer com que esse povo fosse liberto depois de tanto tempo. E como comemoração desta libertação, Deus instituiu a Páscoa do Senhor. Então, antes da última praga, que seria a 10ª praga, para que o rei daquela época pudesse libertar os escravos, os israelitas do Egito, que ele estava muito resistente, que era um povo grande, numeroso, que trabalhava para o Egito, construiu todo o Egito ali, ajudou a enriquecer esse povo egípcio, né? Então, o rei, o faraó, na verdade, daquela época, ele estava muito resistente de libertar esse povo, ele queria manter o povo israelita escravizado no controle dele. Então, Deus precisou enviar 10 pragas para que esse faraó amolecesse o coração e autorizasse a libertação do povo, né? Só que isso só foi acontecer a partir da 10ª praga. E a 10ª praga foi a mais séria, a mais grave, que foi a morte dos primogênitos. Todo primogênito iria morrer se ele não autorizasse a libertação dos israelitas. E o coração dele se endureceu até este momento, até esse período das 10 pragas. Então, você lendo lá o texto, você vai entender um pouquinho como que foi todo esse processo, tá bom? O mais importante é a gente entender que antes dessa 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, Deus, o Senhor, já instituiu a Páscoa para aquele povo. Então, ele deu uma instrução depois da 9ª praga, porque ele sabia que a 10ª seria a última e que a partir da 10ª ele iria libertar o povo, porque todos os primogênitos iriam morrer. Então, a partir da 9ª praga, Deus instituiu a Páscoa para aquele povo. Então, ele deu uma instrução que todo o povo israelita, o povo do Senhor, o povo lá de Moisés, né, que acompanhava Moisés, os escravos do Egito, eles fizessem um ritual naquela noite, onde Deus iria mandar os seus anjos para eliminar todos os primogênitos israelitas não, egípcios, tá? Então, só iriam ficar livres da 10ª praga aquelas pessoas que cumprissem esse ritual, cumprissem essa instrução do Senhor. Então, eles deveriam matar um cordeiro, que era o símbolo de sacrifício daquela época, e eles matariam um animal, iriam assar este animal para comemoração da Páscoa. Então, eles deveriam assar com ervas amargas. Ele explica lá em Êxodo exatamente como eles deveriam fazer esse cordeiro para a refeição daquela noite. E eles deveriam dividir esta carne entre todas as pessoas de forma igual, de acordo com a quantidade de pessoas que existia em cada família. Todos deveriam ter um cordeiro assado como refeição. E o sangue do sacrifício, eles deveriam passar nos batentes das portas do lado de fora, para quando o anjo do Senhor viesse cumprir a 10ª praga, que seria eliminar da terra todos os primogênitos daquele período, como um castigo, vamos dizer assim, da resistência do faraó não libertar o povo de Deus, então essas pessoas que estariam com o sangue do cordeiro nas vigas da porta, eles seriam protegidos desta última praga, da 10ª praga. Tá? Então eu vou ler uma parte bem curtinha aqui, que foi quando ele instituiu a Páscoa, que é Êxodo 12, a partir do 11b, que diz assim: esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, como castigo. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Tá bom? Então aqui está provando que ele instituiu e deu uma instrução para aquele povo, a forma que eles deveriam ser protegidos, tá? E foi assim
que aconteceu. Todas aquelas pessoas que estavam com o sangue na viga de suas portas foram protegidos da 10ª praga do Egito. Foram protegidos de que seus primogênitos fossem mortos pelo Senhor, como um castigo daquele povo egípcio não libertar o povo de Israel, como o Senhor já estava pedindo há tanto tempo. Precisou passar por 9, 10 pragas para que ele amolecesse o coração e finalmente libertasse o povo. Então aqui a gente vê os símbolos que eu falei, que é o cordeiro e o sangue. Mas como esses dois símbolos se mantêm até os dias de hoje? Porque hoje os símbolos são os mesmos. A gente comemora o cordeiro e o sangue. Então agora vamos entender um pouquinho sobre como esses dois símbolos que nasceram lá no livro de Êxodo, no segundo livro da Bíblia, como eles podem se aplicar hoje, nos dias de hoje. Será que nós temos que fazer o mesmo ritual daquela época, que é matar um cordeiro e colocar o sangue na porta? Vamos entender isso agora, tá bom?